Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é quente: inteligência artificial e gestão de projetos. Vamos explorar como os LLMs, esses modelos de linguagem grandes, podem conversar com os processos do PMBOK. A nossa fonte principal é um material bem interessante chamado PMBOK para IA, Oportunidades em Gestão de Projetos. Foi preparado para um workshop, que aliás está quase começando, e a nossa missão aqui hoje é mais ou menos investigar onde essa IA pode, de fato, agregar valor no dia a dia, sabe? Focando naquelas tarefas cheias de texto, de documento, não na parte de cálculo pesado, que já tem ferramenta para isso. O material deixa isso bem claro, né? Não é uma obrigação nova, tipo, agora tem que usar IA. É mais uma janela de oportunidade, para a gente direcionar melhor o esforço, usar a engenharia de prompt de um jeito útil. É quase como ter um assistente para lidar com a papelada, né? Ok, vamos começar a destrinchar isso. Oi! É um ponto de partida excelente e super atual. Gestão de projeto hoje, nada em informação, então entender onde essas ferramentas novas se encaixam é assim fundamental. E essa distinção que o material faz logo de cara, para mim, é a base de tudo. LLM é tipo mestre da palavra. Interpreta, resume, gera texto, acha padrão em comunicação. Não é uma calculadora, né? Software de cronograma, de orçamento, esses rodam com regras fixas, algoritmos. Por isso, o nosso foco e o do material para o workshop é onde a linguagem é estrela. E esse material, como você falou, é para um workshop que já tem turma, né? 11 pessoas começando na segunda que vem. Então essa nossa conversa aqui é quase um esquenta. É tipo um recado para a turma, né? Para eles já irem pensando no que vem por aí, certo? Um convite para essa exploração que a gente vai fazer junto. Exatamente. É uma prévia do tipo de raciocínio, da reflexão que a gente quer provocar. O caderno de estudos que preparamos vai ser o guia, claro, mas a discussão em grupo é que vai enriquecer tudo. E a primeira grande questão que o material levanta é justamente essa. Por que focar tanto nesses processos textuais? Por que não jogar IA em tudo quanto é canto do PMBOK? Boa pergunta. O material argumenta que, bom, nem tudo se beneficia da mesma forma da IA generativa, pelo menos hoje. Qual é a lógica por trás dessa escolha, então? A lógica é bem pragmática, focada mesmo no superpoder dos LLMs. O material escolhe processos onde os insumos ou os produtos são, na essência, texto. Pensa bem, termo de abertura, documento de requisito, plano de comunicação, plano de risco, de engajamento, lições aprendidas. É nesse mundaréu de palavras que a IA hoje pode, assim, causar mais impacto. Entendi. A IA entra onde a palavra manda. Mas o que ela faz na prática com isso? O material fala em organizar, resumir, estruturar, classificar. Parece útil, claro, mas qual o ganho real para o gerente? É só economizar a digitação? Ah, vai bem além disso. O ganho está em acelerar a síntese e a análise dessa informação textual toda, que muitas vezes é gigante, dispersa, sabe? Imagina ter que ler dezenas de atas, centenas de e-mails para catar requisito ou identificar um risco que está ali escondido. A IA pode fazer essa primeira varredura, essa organização. Aí o gerente, a equipe, eles focam no quê? No julgamento crítico, na validação, na decisão que depende daquela informação jamais mastigada. É um apoio cognitivo, não só operacional. Apoio cognitivo. Gostei disso. Então, a seleção de processos que está lá no material segue essa trilha, pegando exemplos de todas as fases do PMBOK. Sim, o material dá uma passada geral pelos grupos de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, sempre buscando essas brechas textuais. E o que é fascinante aqui é como essa abordagem casa a capacidade da IA com a natureza do processo em si. Processos tipo desenvolver o cronograma, estimar custos, são muito numéricos, algorítmicos, já tem ferramenta ótima para isso faz tempo. Tentar enfiar a LLM aí seria forçar a barra, né? A IA brilha onde tem ambiguidade, onde tem contexto, interpretação de linguagem mesmo. Faz todo sentido focar onde a ferramenta realmente agrega. Mas esse material, ele é fechado nessa lista ou tem espaço para adaptar? Estou pensando na turma do workshop. Devem ter contextos bem diferentes uns dos outros. Ótima pergunta. E o material toca nesse ponto, sim.
Aquela lista é um ponto de partida. Tem um convite bem claro para que o pessoal surgira outros processos, outras atividades, talvez coisas que nem estão no PMBOK formal, mas que no dia a dia deles, eles veem potencial para IA. A ideia, e isso está lá no material, é juntar essas sugestões e, antes mesmo de começar o workshop, fazer um ranking junto com a turma, priorizar. Isso é parte importante do recado para a turma. A experiência vai ser moldada pelo que o grupo trouxer, pela realidade deles. A gente quer focar no que realmente vai fazer diferença para eles. Legal essa pegada colaborativa. Mostra que não é receita pronta, né? É construção conjunta. Bom, então vamos seguir a estrutura do material e ver uns exemplos concretos, começando pela iniciação. O material destaca 2 processos aqui. Primeiro, o 4.1, desenvolver o termo de abertura do projeto. Entradas tipo business case, acordos, saída, o famoso TAP. Processo único, lá no começo. Como a IA ajudaria aqui? Gerando um texto padrão. Não só um padrão genérico. A IA poderia, por exemplo, analisar os documentos de entrada, o business case, talvez um contrato, as premissas iniciais e rascunhar as seções principais do TAP. Ela poderia extrair ou resumir a justificativa do projeto, sabe, os objetivos que estão lá no business case, as entregas principais, os primeiros stakeholders que apareceram. Claro, não é a IA que vai autorizar o projeto. A caneta final, a responsabilidade é humana, mas ela pode acelerar e muito a montagem desse documento inicial e garantir que nada dos inputs fique esquecido. Entendi. Acelerar a montagem tipo um assistente de redação esperto. E o outro processo da iniciação, o 13.1, identificar as partes interessadas. O material diz que é cíclico, usa o TAP, contratos e gera o registro dos stakeholders. Aqui, a IA faria mais do que só listar quem já está óbvio no papel. Potencialmente, sim. Além de catar nomes nos documentos, organograma, contrato, ata, a IA poderia, quem sabe, analisar o conteúdo de comunicações, e-mails, atas de reuniões passadas, se tiver disponível, para tentar inferir interesses, níveis de influência, até o sentimento que diferentes grupos expressaram sobre o projeto. Isso poderia ajudar a montar um registro de stakeholders mais rico, mais detalhado desde o início. E como é cíclico, a IA poderia ficar de olho em novas informações para sugerir atualizações nesse registro ao longo do projeto. Funciona meio como um radar, sabe? Ampliando a percepção da equipe. Um radar, interessante. Mas aí não surge uma questão da superficialidade? A IA pega o padrão no texto, mas e a política? As relações que não estão escritas? Aquela leitura de ambiente crucial para o stakeholder. A IA pega isso? Excelente ponto. E a resposta, assim, sendo bem honesta, provavelmente não. Ou não com a profundidade que a gente precisa. A IA analisa o que está escrito, o que foi documentado. Aquelas nuances de relacionamento, a política da empresa, ler a expressão de alguém numa reunião, isso continua sendo nosso, humano. A IA te dá um ponto de partida, organiza informação, identifica quem falou o quê, quem está ligado formalmente. Mas a interpretação estratégica, construir relacionamento, navegar nas dinâmicas de poder, isso pede a inteligência social, emocional, do gerente, da equipe. A IA apoia, ela não substitui essa camada essencial. Ok, distinção importante essa. Saindo da iniciação, vamos para o planejamento. O material indica que aqui o terreno é fértil para IA, né? Porque é muita documentação. O processo 4.2, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, é um exemplo central. Integra todos os outros planos. Como a IA poderia atuar nesse plano mestre? Aqui tem um potencial bem legal para a IA funcionar como um integrador e também um verificador de consistência. O plano de gerenciamento do projeto junta um monte de planos filhos, né? Escopo, cronograma, custo, qualidade, riscos. Uma IA poderia ajudar a compilar isso, checando se a linguagem está consistente, se as referências batem, e talvez o mais valioso, apontando possíveis conflitos ou, assim, desalinhamentos entre as partes. Tipo, um risco que está lá no plano de riscos tem uma resposta que está refletida no custo ou no cronograma.
Uma premissa do escopo não está batendo de frente com algo no plano de comunicação. Essa capacidade de analisar entre documentos pode poupar um trabalhão e evitar problema lá na frente. Essa checagem de consistência entre documentos, isso parece um salto de qualidade mesmo. Não é só gerar texto, é analisar se o planejamento todo faz sentido junto. E o processo 5.2? Coletar os requisitos. Aqui a informação vem de todo lado. Entrevista, workshop, e-mail, imagina a IA varrendo isso tudo. Exatamente. É um caso clássico de uso. Processar muito texto não estruturado ou semi-estruturado é um ponto forte dos LLMs. Eles podem ajudar a extrair requisitos de transcrição, de ata, de e-mail. Podem agrupar requisitos parecidos, identificar coisa ambígua ou que se contradiz e até ajudar a montar a matriz de rastreabilidade, ligando o requisito com a origem dele e depois com o teste, com entrega. De novo, a validação final, priorizar, negociar o escopo. Isso continua na mão da equipe, mas a IA pode botar ordem naquele caos inicial da coleta de informação. E na parte de comunicação, stakeholders, temos o 10.1, planejar gerenciamento das comunicações, e o 13.2, planejar engajamento das partes interessadas. Os dois geram planos, são cíclicos. A IA poderia sugerir formato, frequência, estratégia, olhando para o perfil dos stakeholders que a gente já identificou. Sim, total. Conectando lá com o 13.1 que a gente falou. Com base no que está no registro de stakeholders, interesses, influência, como preferem se comunicar, se isso estiver bem documentado, a IA poderia propor estruturas para os planos, poderia sugerir abordagens diferentes para cada grupo, formato de relatório, frequência de contato e até rascunhar mensagens-chave já alinhadas com o interesse daquele público específico. E riscos? O material dá um destaque bom aqui, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5. Parece ter muita oportunidade textual. Achar risco em documento, analisar descrição, planejar a resposta. Sem dúvida alguma. Gestão de risco depende muito de análise de contexto, de texto. A IA pode ler a documentação do projeto, escopo, requisito, premissa, EAP e sugerir riscos que talvez a equipe nem tivesse pensado. Pode analisar a descrição de um risco e ajudar a categorizar de um jeito padrão. Pode, se tiver dado histórico, ajudar na análise qualitativa, sugerindo probabilidade de impacto com base no que já aconteceu antes. E pode até propor respostas padrão para riscos comuns, que a equipe pega, refina, adapta. Imagina ter um histórico de riscos inteligente que te sugere o que já funcionou ou não em situação parecida. Nossa, ter esse histórico acessível e sendo analisado pela IA poderia ser um diferencial enorme, né? E especialmente para equipes mais novas, dá um ponto de partida com base no que já se aprendeu. Se a gente amarra isso tudo no planejamento, parece que a IA vira um super acelerador e organizador da documentação, certo? A IA pode otimizar, criar, integrar, atualizar esses vários documentos que se conversam. Ela funciona como um assistente que lê, resume, conecta, checa a consistência, até sugere conteúdo. Mas isso é super importante reforçar para a turma do workshop. A IA não substitui o debate estratégico da equipe, a análise crítica dos riscos, a decisão final sobre o escopo ou como engajar os stakeholders. Ela potencializa a nossa capacidade, ela não anula. Perfeito. Seguindo o fluxo, o material passa mais rápido pela execução e monitoramento e controle, mas também aponta coisas. Na execução, cita tipo 9.5, gerenciar equipe, talvez resumir feedback, 10.2, gerenciar comunicações, rascunhar relatório de status, 13.3, gerenciar engajamento, resumir interação. Mesmo na hora de fazer acontecer, gerenciar a informação continua sendo chave. Sim, a execução gera informação o tempo todo. Relatórios de progresso, log de comunicação, ata de reunião de acompanhamento, feedback da equipe, dos stakeholders. A IA pode ajudar a processar esse volume todo, extraindo o que é mais importante e resumindo discussão longa, talvez até analisando o sentimento geral nas comunicações, para dar para o gerente um termômetro do projeto e da equipe. E no monitoramento e controle, exemplos tipo 11.7, monitorar riscos, ajudando a atualizar o status com dado novo, e 13.4, monitorar engajamento, analisando feedback para ver se a estratégia está funcionando. O jeito cíclico desses processos parece perfeito para um suporte contínuo da IA, né?
processando o que chega a toda hora. Correto, monitorar é isso, comparar o plano com o real e agir no desvio. A IA pode processar relatório de desempenho, que muitas vezes é texto, comparar com linha de base e plano, que também são texto, e se analisar variação importante, ou ajudar a atualizar registro de risco, de issue, de mudança. Ela pode ser um sistema de alerta, baseado na análise contínua do que está documentado. E para fechar o ciclo, o encerramento. O processo 4.7, encerrar o projeto ou fase, é único, gera o relatório final e as preciosas lições aprendidas. O material sugere que aqui a IA pode ser especialmente útil. Imagino que seja para superar aquela dificuldade que toda equipe tem de compilar isso direito, olhando para trás em tudo. Exatamente. Muitas vezes, lição aprendida é feita na correria no final ou só com base no que a equipe lembra de cabeça, ou mais recente. Uma IA treinada para analisar toda a documentação do projeto, ata, relatório, registro de risco, de mudança e meio importante, poderia identificar padrão sucesso, falha, desafio que se repetiu ao longo de todo o ciclo de vida, poderia apresentar um resumo consolidado de potenciais lições com a evidência ali do documento para a equipe discutir, validar, formalizar. Isso poderia, assim, transformar a captura de conhecimento na organização. Uau, isso realmente mudaria o jogo de aprender com os projetos. Então, tentando amarrar tudo, o que essa exploração toda do material nos diz? A mensagem principal parece ser que a IA, os LLMs, trazem um monte de oportunidade concreta para otimizar processos de gestão que vivem de texto, né? Planejamento, comunicação, risco, stakeholder, documentação. São áreas onde a IA pode ser uma baita aliada. Exato. E a palavra é essa mesmo, oportunidade. O objetivo, como o material tenta frisar e como a gente quer discutir com a turma, é usar a IA para apoiar e acelerar, para liberar tempo e energia mental do gerente e da equipe daquelas tarefas mais repetitivas ou de processar texto em massa. Isso deixa o foco humano ir para o que ele é insubstituível: pensamento estratégico, resolver problema complexo, criatividade, empatia, liderança, negociação. A IA é ferramenta para ampliar nossa capacidade, não para tomar nosso lugar nas decisões críticas. E lembrando da colaboração, a lista de processos do material é só o começo da conversa para a turma do workshop, né? A ideia é o grupo refinar isso com a realidade deles. Com certeza. A seleção ali é uma provocação inicial, uma base para a gente discutir. O valor mesmo vai vir do debate no grupo, das sugestões que eles trouxerem, do ranking que a gente vai fazer junto antes de começar. A gente quer que a exploração seja útil de verdade para os desafios que eles enfrentam. Fica o convite para cada um já ir pensando: no meu trabalho, qual desses processos, se tivesse um apoio de IA, ia trazer o maior impacto positivo para mim e para o meu projeto? E essa reflexão sobre impacto me puxa para um pensamento final, uma provocação para a gente deixar aqui no ar. Talvez algo para a turma investigar mais a fundo depois. Já que a gente viu o potencial dos LLMs para processar e resumir o texto que já existe em cada documento, será que o próximo passo não seria usar a IA para algo mais profundo? Tipo, analisar a coerência e a integridade entre diferentes documentos do projeto? De forma proativa, visão cruzada minuciosa, ela já aponta: olha, esse requisito aqui parece sem cobertura clara no escopo, ou esse risco aqui não tem uma resposta planejada associada, ou tem uma inconsistência entre essa premissa e esse item do custo. Será que a IA poderia virar uma guardiã da lógica da documentação do projeto? Fica a pergunta sobre esse potencial de análise mais avançado.